Então, olha só. O objetivo aqui é descobrir qual é o sinal no domínio de tempo que tem essa representação no domínio de frequência. É um sinal discreto, isso aqui é a transformada de Fourier em tempo discreto, é a DTFT, né? DTFT, transformada de Fourier em tempo discreto. E depois que você calcula a transformada, ela fica desse jeito. Mas o que eu quero saber é qual é o sinal, qual é a função, que quando eu calculo a transformada de Fourier em tempo discreto, ela vem dar essa expressão aqui. Então, para isso, a gente vai tentar escrever isso aqui como uma soma. Uma soma onde as parcelas eu consiga saber qual é a função que é trazida nesta parcela. Para esse exercício aqui específico, se eu não estou enganado, nós precisamos dessa aqui e nós precisamos também de saber uma outra, que é essa aqui, ó, se o xn for delta n, se o xn for delta n, lembrando que delta n é aquele impulso unitário, né? Isso aqui, por definição, ele vale assim, ele vale 1 se n vale 0 e vale 0 se n diferente de 0. Então, nesse caso aqui, a DTFT, vamos chamar aqui o xão de E elevado a J ômega, ele vale 1. Então eu preciso dessas duas aqui. Por que que eu percebo que eu vou ter essa aqui? Porque eu vejo que aqui em cima vai ter um polinômio de segundo grau e aqui embaixo um polinômio de segundo grau também. E quando você decompõe em frações parciais uma função racional, vai aparecer, por causa que o grau é o mesmo, vai aparecer uma constante. E a transformada inversa da constante é a impulso. Bom, então, a ideia nossa é pegar essa expressão aqui e expandir ela, escrever ela como uma soma de frações parciais. Agora, para isso, a gente vai tentar primeiro fazer ela ficar um pouquinho mais amigável, e para isso a gente vai pegar onde tem E elevado a menos J ômega, onde tem E elevado a menos J ômega, nós vamos chamar de X. Então, eu vou tentar colocar essa expressão todinha em função de E elevado a menos J ômega. Mas isso é relativamente simples, porque se você reparar bem, só tem dois lugares aqui para você fazer essa mexida. É aqui e aqui. Não, e aqui. Então, o restante vai ficar tudo igual. Então, aqui vai ficar assim, 6 menos 2/3 de E elevado a menos J ômega. Depois aqui tem mais 1/6, aqui eu vou colocar entre parênteses, E elevado a menos J ômega ao quadrado. Porque quando você eleva ao quadrado, potência de potência, você multiplica os expoentes. E quando você multiplicar os expoentes, você vem parar bem aqui de novo. Então aquilo lá é apenas uma outra forma de eu escrever isso aqui. E aqui embaixo vai ficar assim, menos 1/6. E aqui vai ficar E elevado a menos J ômega, aqui elevado ao quadrado. Depois aqui mais 1/6 de E elevado a menos J ômega mais 1. Legal, agora eu vou parar de escrever com esse tanto de símbolo e vou colocar uma coisa mais simples. Mais simples assim, ó, onde tem E elevado a menos J ômega eu vou chamar de X. Então eu passo a ficar com essa expressão aqui. Veja bem, 6 menos 2/3 de X. Depois aqui vai ficar mais 1/6 de X elevado ao quadrado. E aqui embaixo eu vou ficar com menos 1/6 de X ao quadrado, de X ao quadrado, mais 1/6 de X mais 1. Ok? Então, assim como nós fizemos no outro, eu estava comentando aqui,
que hoje em dia você pode utilizar a máquina para ajudar você nos seus estudos. O foco principal aqui é você entender como é que você usa uma tabela de transformada de Fourier para descobrir qual é o sinal no domínio de tempo que tem essa representação no domínio de frequência. É isso que é o objetivo principal. Agora, isso que nós vamos fazer aqui, de fazer essas continhas, igualar denominador, cancelar, não sei o que, decompor em frações parciais, isso é secundário aqui. Nesse momento, isso é secundário. Então, o que eu proponho é que a gente use a máquina para você poder entender essa parte aqui. Essa parte aqui. Depois, se você quiser fazer como nós fizemos no anterior ali, vamos fazer com esse também, mostrar, né, como é que foi que nós devemos fazer para chegar até o resultado que a máquina me deu aqui, beleza. Mas use a máquina para agilizar os seus cálculos, né? Você não está perdendo nada com isso. O que às vezes acontece é de você ficar muito aqui nesses cálculos, você até erra, ou você até não consegue fazer o desenvolvimento aqui em frações parciais, não consegue chegar até esse lugar aqui, porque você não conseguiu fazer o desenvolvimento em frações parciais. Se você pede a máquina para fazer, pode ser o GeoGebra, o Máxima, que são livres, esses dois programas. Você pode usar o Wolfram, que está na internet, e aí você pode utilizar a partir do seu próprio smartphone, do seu tablet, você pode pedir para ele fazer essa decomposição, e aí você vem e vê se você consegue lidar com isso aqui. Depois, se você depois você volta e tenta fazer a decomposição manualmente. E aí, se você não estiver dando conta de fazer, você acaba de identificar um probleminha, não sei se na sua formação, mas ou talvez nesse exercício, ou talvez uma desatenção sua com relação a algum elemento aqui, alguma coisa aqui. Então é alguma coisa que você deve trabalhar, né? Eu não estou bem em decomposição em frações parciais, então eu vou trabalhar isso para poder ficar bem nisso aí. Mas enfim, eu estou falando muito, vamos ver aqui. Eu vou pegar o computador aqui e vamos ver o que ele fala para a gente que dá essa decomposição em frações parciais. Então tem uma parte aqui, nós vamos deixar ela, quem vai fazer ela vai ser o Máxima, que é o nosso programa que a gente está usando aí, né? E depois a gente termina o exercício. Terminou o exercício, depois a gente volta e tenta mostrar por que o Máxima disse que a resposta vai ser a que eu vou colocar aqui. Então vamos lá. Vamos lá então. Eu vou gravar aqui na letra F a expressão da função que eu quero decompor. Então, para gravar, a gente coloca esses dois pontos avisa para o programa que o que eu escrevi à direita é para gravar na letra F. Então aqui você vai colocar aqui assim, ó, 6, abre parênteses aqui para o numerador, né? 6 menos 2/3 vezes x, e depois mais 1/6 vezes x elevado ao quadrado, e depois isso aqui dividido por menos 1/6, menos 1/6 vezes x elevado ao quadrado, depois mais 1/6 e depois vezes x mais 1. A gente aperta o Enter, ou Shift Enter, e aí vamos conferir para ver se é isso mesmo. Ó. X quadrado sobre 6, menos 2/3 de x, mais 6. Aqui é menos x quadrado sobre 6, certo? Mais 1/6 de x, mais 1. Beleza, é isso aí, né? Então, olha só. O que eu quero decompor isso aqui em frações parciais. Então, ou você escreve aqui... Eu fiquei escrevendo o Wolfram lá e esqueci o comando aqui. Mas enfim, tem ele aqui também, ó. Você pode vir aqui em frações parciais, cálculo, frações parciais, parte frac, lembrei. E aí você avisa, ó, que você vai, a expressão está na letra F, ou então você escreve a expressão e a variável dessa expressão é a x. Quando você aperta OK aqui, olha lá, parte frac, ele te dá essa decomposição. Então aqui já tem
onde é que eu vou chegar depois de fazer os cálculos lá com a manual, né? Eu tenho que chegar bem aqui. Então essa aqui é a parte decomposta. Agora eu quero, a partir daqui, terminar o exercício, dizer qual é a função no domínio de tempo que vai ter como transformada essa expressão que foi dada aqui. Ok? Então depois a gente até pode voltar aqui para ver como é que a máquina pode te ajudar também nas parciais da decomposição, nos pedaços, nas partes da decomposição, né? E, enfim, depois a gente conversa sobre isso. Por enquanto, vamos pegar esse resultado aqui para poder anotar que a decomposição em frações parciais retorna para a gente isso que vocês estão vendo aqui. Ai, eu sabia que eu ia esquecer disso. Conseguimos chegar até aqui, né? O Máxima falou que a gente vai, depois que decompõe em frações parciais, nós vamos chegar aqui, ó, 48 dividido por 5. O A dele é 48 dividido por 5, né? Vai ser assim, ó. 48 dividido por 5. E aqui vai ser x mais 2. X mais 2. Depois menos, ou é mais ali, hein? É menos. Posso até colocar mais aqui. Aí vai ficar assim, menos, a outra é menos 33 quintos. 33 quintos dividido por x menos 3. X menos 3. E depois menos 1. Então, depois de decompor em frações parciais, nós vamos chegar até aqui. Agora, eu preciso arrumar essa expressão, ajustar ela, para que eu possa usar isso. Ok? Eu preciso da transformada inversa para essa e para o 1. Para o 1 já até tem, já é o ΔN. Agora a transformada inversa para essa aqui, lembrando que nós vamos voltar o x para ser E elevado a menos J ômega, você vai precisar de fazer alguns ajustes ainda, porque você precisa ter uma coisa desse tipo, 1 menos algo. Não é o que eu tenho ainda. Então aqui, para fazer esse ajuste, vamos colocar a constante primeiro, é só mudar a posição delas aqui, né? Vai ficar assim, ó, 48 dividido por 5 vezes 1 dividido por 2 mais x, só mudei essa ordem aqui. Depois, menos 33 dividido por 5 vezes 1 dividido por... Aqui vai ficar menos 3 mais x. E depois mais 1, que é esse... Não, mais 1 não, menos 1. E depois menos 1, que é esse que está aqui. Então tá bom. Agora eu preciso fazer aparecer... Olha só, esse sinal aqui, eu quero que ele fique positivo. Eu poderia colocar o menos 3 em evidência também, enfim. Mas eu quero que ele fique positivo. Então, repare bem que aqui nesse lugar... Aqui nesse lugar aqui, eu vou multiplicar por menos 1 em cima e por menos 1 embaixo. Isso não altera em nada a fração. Você multiplicar por um número não nulo, vai continuar sendo a mesma fração. E aí vamos ficar com isso aqui, ó. 48 dividido por 5 vezes... Aqui vai ficar 1 dividido por 2 mais x. Aí esse menos 1 com esse menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar mais 33 sobre 5 multiplicado por 1. Quando você multiplicar o denominador por menos 1, vai ficar então 3 menos x. E depois menos 1. Ok? Agora vamos lá, o meu foco é aqui, eu quero chegar aqui, 1 menos alguma coisa. Então, para esse 1 menos alguma coisa, eu tenho que colocar essa constante em evidência. Eu tenho que colocar o 2 em evidência e tenho que colocar o 3 em evidência. Então, vamos ficar com o seguinte, ó, vamos copiar ali, vai ficar 48 dividido por 5, 48 dividido por 5, multiplicado por 1, dividido, vou colocar o 2 em evidência, e aqui vai ficar 1 mais 1 meio vezes x. Olha, eu coloquei o 2 em evidência aqui, esse 2 em evidência. Eu estou colocando esse 2 aqui em evidência. Agora eu vou colocar esse 3 em evidência.
O restante eu vou copiar. Então vai ficar assim, mais 33 sobre 5. Aí eu vou colocar aqui o 3 em evidência. Aí sobra 1 menos 1/3 de x. E lá em cima é 1. Depois menos 1. Pronto, agora acho que nós já estamos em condições de voltar o x a ser e elevado a menos j ômega. E aí ficamos com isso aqui, ó. Isso aqui implica que x de e elevado a j ômega. Então essa expressão que ele me deu inicialmente, eu posso reescrevê-la. E nessa reescrita, vamos simplificar aqui o que pode ser simplificado, ó. Esse 48 com esse 2 aqui eu posso simplificar. Aqui dá 1 e aqui dá 24. Esse 3 com esse 33 também. Aqui dá 1 e aqui dá 11. Então, vamos ficar com isso aqui, ó. 24 quintos. Ó, 24 quintos multiplicado por... Aqui vai ficar 1 dividido por 1 mais 1 meio de e elevado a menos j ômega. Deixa eu apagar isso aqui. Então aqui vai ficar mais 11 quintos. 11 quintos aqui. E aqui ficará assim, 1 dividido por 1 menos 1/3 de e elevado a menos j ômega. Certo? E depois aqui menos 1. Então pronto, então a expressão que ele me deu eu posso escrever como uma soma desse jeito. Veja bem, aqui eu tenho um mais, né? Mas aqui, ó, quando você vem cá para a tabelinha sua, tabela transformada, aqui está falando 1 menos alfa. Então eu preciso transformar aquele 1 mais meio em 1 menos. Em 1 menos. E lá está 1 mais 1 meio. E aqui está 1 menos alfa. Eu preciso fazer aparecer esse menos aqui. Então eu preciso ajustar aquilo lá. Vai ficar assim então. Para fazer esse ajuste aí, vamos ficar com isso. 24 quintos. Aqui fica 1 dividido por 1 menos 1 meio. Vezes e elevado a menos j ômega. E depois mais 11 quintos. E aqui fica 1 dividido por 1 menos 1/3 de e elevado a menos j ômega menos 1. Pronto, agora sim, você está em condições de usar isso aqui. Então você está com expressões desse tipo e tem uma desse tipo aqui. Ou seja, o sinal que tem transformada de Fourier 1 é o delta n. Transformada de Fourier em tempo discreto, né? E agora o sinal que tem essa transformada aqui é essa, se com alfa menor do que 1, né? Esse alfa aqui tem que ter módulo menor do que 1. E tanto o menos meio quanto 1/3 tem módulo menor do que 1. Então isso aqui agora eu posso dizer o seguinte, ó. Isso aqui implica que o sinal que eu estou procurando, ele será então 24 quintos multiplicado por menos 1 meio elevado a n vezes o de n, mais 11 quintos, e aqui vai ficar assim. Aqui o alfa é 1/3, né? Então aqui vai ficar assim, ó, 1/3 elevado a n vezes o de n. Pronto. Temos esse aqui, o sinal no domínio de tempo correspondente é esse. Esse aqui, o sinal no domínio de tempo correspondente é esse. E esse aqui menos esse 1 aqui, que o sinal que tem transformada de Fourier em tempo discreto 1 é o delta n. Pronto. Olha só. Veja bem. Assim como nós fizemos no outro, nós podemos inicialmente pensar em arrumar um jeito de acabar com esses denominadores, né? E você pode fazer isso reduzindo aqui todas as frações do numerador ao mesmo denominador, fazendo a mesma coisa com o de baixo. Ou você pode escolher um número apropriado
para você multiplicar em cima e embaixo. Né? A fração não modifica, o número que ela representa continua o mesminho, é como se fosse um número vestido com outra roupa, mas é o mesmo número. Se você multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, que número que é um número bom para eu multiplicar aqui? O numerador e o denominador, com o propósito de acabar com todos os denominadores. O 6, não é verdade? Se eu multiplicar por 6 lá em cima, todo mundo por 6, ó. Multiplicar todo mundo por 6 lá em cima e todo mundo por 6 aqui embaixo. Não vai alterar a minha fração, mas vai alterar a forma com que ela está escrita. Então aqui 6 vezes 6 aqui dá 36. Esse 6 vai multiplicar por 2/3, mas se você multiplicar 6 por 2/3, você pode simplificar o 6 com 3, dá 2. 2 vezes 2 aqui dá 4, então vai ficar menos 4x. 6 vezes 1/6, ó, 6 vezes 1/6, cancela, cancela, dá 1. Fica 1 vezes x quadrado, que dá x quadrado, ó, x quadrado. Aqui embaixo também, quando você multiplicar por 6, ó, 6 vezes 1/6 vai ficar menos x quadrado ali. Aqui vai ficar mais x, e aqui vai ficar mais 6. Bom, aqui você tem que reparar, tem um negócio que está me incomodando aqui, que é sinal de menos aqui no x quadrado. Eu vou colocar os dois polinômios com expoente decrescente, mas eu gostaria que esse aqui ficasse positivo. Não tem muito assim porquê, é só mesmo ficar mais bonitinho. Então, para isso acontecer, eu vou multiplicar por menos 1 lá em cima, mas aí vai fazer aparecer um menos ali no outro. Não, deixa assim mesmo. Bom, vamos só colocar ele na ordem aqui, vai ficar assim, ó, vamos colocar aqui embaixo. Ficará assim, x ao quadrado menos 4x mais 36 lá em cima, e aqui embaixo eu tenho menos x quadrado mais x mais 6. Certo? Então, aqui você vai reparar o seguinte, o grau do numerador, ele é igual ao grau do denominador. Então, essa aqui é uma função racional imprópria. E para você decompor função racional imprópria, você tem que pegar o numerador, dividir pelo denominador, né? Aí você vai encontrar um a de x aqui, aqui vai ter um r de x resto, né? Você repara que se você faz essa divisão aqui, quando você pegar esse a de x, multiplicar com q de x e adicionar com r de x, tem que dar o p de x. É como se fosse uma divisão de número, ó, 7 dividido por 2. 3 vezes 2 dá 6, para 7 falta 1. Então, se você multiplicar 3 vezes 2 e adicionar com 1, tem que dar 7. Aqui também, a de x vezes q de x mais r de x, tem que dar p de x. Então, você pode dizer aqui que o p de x, ele é o a de x vezes o q de x mais o r de x. Nessa igualdade, se você dividir agora os dois membros por q de x, ó, se você dividir os dois membros por q de x, olha aqui, q de x aqui, q de x aqui, você passa a ter uma forma de escrever uma função racional imprópria como uma soma de um polinômio com uma função racional própria. Eu falo que é imprópria uma fração assim, ó, p de x dividido por q de x é imprópria se o grau do polinômio que está no numerador ele é igual ou maior do que o grau do polinômio que está no denominador. E quando isso acontecer, você sempre pode pegar o polinômio do numerador e dividir pelo denominador. Agora, quando ela é própria, o grau do de cima é menor do que o grau do de baixo. Aí a divisão vai retornar sempre zero. Não adianta você dividir, que ela não muda o formato dela. Mas aqui, ó, esse Q cancela com esse Q, e você vai ficar aqui com o A de x mais o R de x dividido pelo Q de x. Então, essa aqui é a forma de você escrever, você decompor, né, fazer uma primeira decomposição, porque às vezes essa segunda aqui terá outra decomposição ainda, como é o caso dessa nossa aqui. Mas uma primeira decomposição é isso. Essa função que sobrou aqui, ela é racional
própria. O grau do resto, ele é sempre menor do que o grau do divisor. Bom, mas enfim, então para isso eu preciso dividir o numerador pelo denominador. Aqui é outra coisa que você pode, de repente, ficar com dúvida. Será que você dividiu 7? Será que não dividiu? A máquina pode ajudar você, dizendo onde é que você tem que chegar. Né? Porque você, de repente, vai ter uma outra decomposição para você fazer aqui na frente. Se você já errou na divisão de polinômio, você está trabalhando à toa. Então, use isso que nós temos hoje, né, no século XXI. Se você fosse estudar isso aqui em 1920, não tinha isso. Mas hoje você tem esse recurso. Então, vamos fazer a máquina funcionar para a gente poder conseguir aprender mais e melhor. Então, veja bem, o que você precisa fazer? Tem que pegar esse polinômio daqui e dividir por esse polinômio daqui, né? Então, olha só, vamos pegar aqui, vamos dividir aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 36, e nós vamos dividir ele por menos x quadrado mais x mais 6, né? Como é que eu divido o polinômio? É simples, né? É só pegar aqui o primeiro aqui, dividir com o primeiro de cá. Aí x quadrado dividir por menos x quadrado dá menos 1. Aí você pega esse resultado aqui e multiplica por todos os termos aqui do polinômio do divisor. Multiplica por esse e por esse. O resultado você vai colocar aqui com sinal trocado. Por que sinal trocado? É porque na divisão aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aí você não faz, né, assim, 7 menos 6, 1. Você tem que subtrair. Agora, subtrair é a mesma coisa que você adicionar o oposto. Se você pegar 7 e adicionar com menos 6, é a mesma coisa que você fazer 7 menos 6. Então, por isso que a gente vai colocar aqui com o sinal trocado, porque aí eu vou só adicionar os termos aqui. Então, olha só, menos 1 vezes mais 6 dá menos 6. Vem para cá, mais 6. Menos 1 vezes mais x dá menos x. Vem para cá, mais x. E depois menos 1 vezes menos x quadrado dá mais x quadrado. Vem para cá, menos x quadrado. Depois que você fizer isso, você pode adicionar aqui agora. Que aí esse vai cancelar com esse, ó, sumiu. Ficou menos 4x com mais x, que dá menos 3x, 36 com mais 6, que dá 42. Agora vamos supor que você não está seguro se a sua divisão está correta ou não. Então, vamos usar a máquina para dar uma checadinha aí. Eu vou puxar isso aqui só um pouquinho, só até meio aqui. Bom, mas enfim, agora aqui eu quero a divisão. Eu quero checar a divisão aqui, ó. Divide. Esse comando, ele está escrito aqui em português, mas em português e inglês é do mesmo jeito, né? Eu vou colocar, tem duas entradas. A primeira entrada é o dividendo, a segunda entrada é o divisor. Então, no dividendo aqui, ó, eu vou colocar x quadrado menos 4x mais 36. Então, eu vou colocar aqui, ó, x elevado ao quadrado menos 4 vezes x mais 36. Vírgula. Aí eu coloco o segundo. O segundo é esse aqui, menos x quadrado mais x mais 6. Então eu coloco lá menos x, chapéu 2, mais x mais 6. Aí aperto Enter, Shift Enter. Olha, ele te dá duas, tá vendo aqui? A primeira aqui é o resultado da divisão, é o quociente. O quociente é menos 1, que é esse menos 1 que nós encontramos aqui. E aqui o resto é 42 menos 3x. Olha aqui, ó, 42 menos 3x. Então tá certa a minha divisão. Se ele te desse um resultado e você encontrou outro aqui, então olha só, o computador ajudando a você perceber um erro que você cometeu. Então você tem que voltar e ver aqui por que você está errando. Entendeu? E nesse procurar esse erro, você acaba produzindo conhecimento, porque uma vez que você entendeu onde você errou, você não vai cometer o mesmo erro de novo. Então, já vimos que a divisão está correta, né? Então, a partir disso que eu coloquei aqui para vocês, ó, o quociente o resultado da divisão, né, de dois polinômios, tem o grau igual de cima, o grau
O grau do polinômio de cima é igual ao grau do polinômio de baixo. É uma função racional imprópria, e toda imprópria você pode escrever desse jeito. Então esse A de x aqui é o resultado da divisão, e esse aqui é o resto, o R é o resto e o Q é o divisor aqui. Então vamos ficar o seguinte, ó, portanto, essa expressão que você está vendo aqui, ó, vamos colocar ela aqui em cima. Essa expressão que você está vendo aqui, você pode escrever como A de x. O A de x é o resultado da divisão aqui, ó. O resultado da divisão é menos 1. Mais o resto, que é esse 42 menos 3x, ou então menos 3x mais 42. Ó, vamos colocar... Não temos isso aqui em canto nenhum ainda. Então vamos colocar assim, 42 menos 3x, dividido pelo polinômio que está embaixo, que é o menos x quadrado mais x mais 6. Agora você vai reparar, agora sim faz sentido aquilo que eu tinha falado, né? De multiplicar por menos 1 embaixo e por menos 1 em cima, para poder desaparecer com esse menusinho aqui. Mas você vai reparar aqui agora que essa aqui agora já é uma função racional própria. O grau do numerador, ele é estritamente menor do que o grau do denominador. Então, nesse caso, eu posso decompor, mas para fazer essa decomposição, eu preciso de fatorar esse termo que está aqui embaixo. É opcional isso que eu vou sugerir aqui agora, você não precisa fazer. Mas vamos multiplicar por menos 1 em cima e embaixo para acabar com esse menos daqui? Né? Aí, se você fizer assim, aí vamos ficar só nessa fração aqui, ó. Multiplicar por menos 1 embaixo e multiplicar por menos 1 em cima. Aí eu passo a ficar com isso, ó. Vai ficar menos 1 mais... Lá em cima, ao invés de menos 3x, vai ficar mais 3x. Aqui, mais 42, vai ficar menos 42. E aqui embaixo, troca o sinal de todo mundo, né? Vai ficar, então, x elevado ao quadrado, menos x, menos 6. Para você decompor aquilo ali, você precisa fatorar o denominador. O polinômio que está embaixo precisa ser fatorado. Então, para fatorar o denominador aqui, vamos abrir uma outra caixinha aqui. Para eu fatorar um polinômio do segundo grau, ó, ax quadrado mais bx mais c, eu escrevo assim, a que multiplica x menos x', x menos x', e aqui x menos x duas linhas. E aí, eu preciso das raízes. Então, as raízes eu vou tentar descobrir quando é que x quadrado menos x menos 6 dá zero. Quando é que isso aqui acontece? Eu vou tentar resolver por soma e produto. Por soma e produto eu procuro dois números que adicionados de menos b sobre a. Então, menos b sobre a é menos 1 sobre 1. Dá 1, né? Então, aqui dá 1. Esse 1 é o menos b sobre a. Menos b sobre a. E se multiplicados, esses dois números, quando multiplicados, dá c sobre a. Então, dá menos 6 sobre 1, que dá, então, aqui menos 6. Esse menos 6 é o c sobre a. E aqui, então, vamos lá. Quem são dois números que se multiplicar dá menos 6 e se adicionar dá 1? Isso é fácil, né? Pensa aí. Menos 3 e 2. Não, mas se menos 3 e 2 se adicionar dá menos 1. Ao contrário, né? Então é assim, ó. 3 com menos 2 aqui dá 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, uma raiz aqui, uma raiz é 3, a outra raiz é menos 2. Então, a forma fatorada desse polinômio aí vai ficar assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que x menos 3 multiplicado por x menos menos 2. X menos menos 2 é x mais 2. Eu não coloquei nada aqui porque o a é 1, né? Então, essa é a forma fatorada. Então, aqui você precisa agora parar para desenvolver esta partezinha aqui, ó. Essa parte que você está vendo aqui, vamos abrir um parêntese aqui. Essa parte que você está vendo aqui
3x menos 42 dividido por x ao quadrado menos x menos 6, é a mesma coisa que você escrever assim, ó, 3x menos 42. A forma fatorada desse polinômio é essa, x menos 3, x mais 2, ó, x menos 3 vezes x mais 2. E agora sim, o grau lá em cima é 1, o grau aqui embaixo é 2, função racional própria, né? Então, isso aqui vai produzir uma parcela assim, a dividido por x menos 3, mais b dividido por x mais 2. E eu preciso agora descobrir o a e o b. Para descobrir o a e o b, eu vou fazer assim, ó. Para descobrir o a, eu tiro daqui o denominador do a, vai sobrar aqui 3x menos 42 dividido por x mais 2. Eu vou descobrir o valor do a. Então eu coloco o x assumindo o valor que anula o denominador do a. Quem anula o denominador do a aqui é o x igual a 3. Então se você colocar aqui vai ficar 3 vezes 3 dá 9, menos 42, dividido por 3 com mais 2 que dá 5. Então 9 menos 42, quanto é que dá isso, hein? 42 menos 10 dá 32, dá 33, então. Vai ficar, então, menos 33 sobre 5. Então, o a deu menos 33 sobre 5. Agora, para descobrir o b. Para descobrir o b, eu vou... Aqui, o b. O b é quem está em cima do x mais 2. Eu retiro daqui o denominador do b. Vai sobrar só isso aqui, 3x menos 42 dividido por x menos 3, quando o x assume o valor que anula o denominador do b. Quem anula o denominador do b é o menos 2. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes menos 2 aqui dá menos 6, menos 42, dividido por menos 2, menos 3, ó, menos 2, menos 3. Ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 42, menos 2, menos 3. Então, dá menos 48 aqui, né? E aqui dá menos 5. Então, dá 48 sobre 5. Agora, podemos fechar esse parêntese aqui. Fechar esse parêntese aqui. Fechar esse parêntese aqui. Agora, eu posso voltar para cá, ó. Portanto, esse daqui agora continua aqui. Vai ficar assim, ó, menos 1, mais aqui, menos 1, mais. Isso aqui, essa decomposição, é o que nós acabamos de fazer aqui. Essa decomposição aqui vai dar a dividido por x menos 3, mas quanto é que vale o a? Vale menos, olha lá, ó, menos 33 quintos, e aqui x menos 3, mais o b, que é 48 quintos, 48 quintos dividido por x mais 2. Pronto, vamos comparar com o resultado que o programa tinha me dado? Vamos para cá, olha aqui sim, vem cá. Ele me deu que em cima do x mais 2 tinha 48 quintos. Em cima do x mais 2, 48 quintos. Em cima do x menos 3, tinha menos 33 quintos. Está lá, menos 1. Viu? Então, nós acabamos de justificar ali essa passagem daqui para cá. Mas que é uma passagem de cálculo, né? É uma passagem lá do curso de cálculo. Então, veja, isso que nós acabamos de chegar aqui é a forma decomposta daquilo que estava lá no começo. Ó, 6 menos 2 terços de x mais 1/6 de x quadrado. E aqui é menos 1/6 de x quadrado mais 1/6 de x mais 1. Então essa você pode escrever desse jeito. Ok? Veja bem, em um primeiro momento nós usamos a máquina para dizer para a gente como é que era isso aqui. E aí encontramos o sinal que a gente procurava. E num segundo momento nós justificamos por que isso aqui de fato dá isso aqui. Vai chegar é de se esperar que em algum momento você fale para você mesmo assim, olha,
Nas contas eu me garanto, eu sei decompor em frações parciais. O meu objetivo aqui agora é aprender transformada de Fourier em tempo contínuo, por exemplo, que tem situações dessas também, ou transformada de Fourier em tempo discreto. O meu objetivo é resolver uma equação diferencial usando transformada de Laplace. O meu objetivo é fazer outras coisas. Então, se esse conhecimento for um conhecimento já seu, eu não vejo problema em você chegar aqui e já passar para cá. Né? Porque você só vai gastar tempo, mas você sabe fazer, você vai para chegar até aí. Ok?